Lucas 22, capítulo 22, versículo 24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está na mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós queremos, Jesus, te agradecer por tudo aquilo que já foi feito até aqui, Senhor. Nós sabemos e cremos que o Senhor já está fazendo grandes coisas nesse meio. Nós cremos, Pai, que as canções que foram entoadas é algo que veio do trono do Senhor. As palavras que foram ministradas é algo que veio diretamente do seu coração, Jesus. Tudo que foi feito aqui, Senhor, é para louvor e para honra do seu nome, Jesus. Mas nós sabemos também e pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar nesse momento cada palavra que vai ser ministrada através da minha vida, Jesus. Não por mérito meu, não por mim, mas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto de Lucas 22, que nós acabamos de ler, é um texto que descreve momentos da vida de Jesus, os últimos momentos da vida de Jesus com os discípulos antes dele ser levado à cruz, antes de ser crucificado. Se a gente voltar um pouquinho no texto aí, nós veremos Jesus conversando com os discípulos e fazendo o apontamento de que Judas seria o traidor, os discípulos preparando uma mesa para com o Senhor, os discípulos celebrando a Páscoa com Jesus e a ceia de Jesus. Esses são os momentos que eles estavam vivendo. E através desse momento entre a ceia, a última ceia, e também a crucificação de Jesus, surge uma dúvida no coração dos discípulos. E eles começam a discutir entre eles sobre qual deles seria o maior entre eles ali. Por que essa dúvida ela surge no coração dos discípulos? Para que a gente possa entender essa dúvida, a gente precisa entender qual era a visão dos discípulos, qual era a visão do povo naquele momento. As pessoas acreditavam que Jesus, ao vir para a terra, ele vinha como um rei. Mas esse rei era um rei, na visão deles, terreno. Um rei que viria dominar sobre a terra. Um rei para os judeus. Os judeus viviam em uns conflitos com romanos. E os romanos é quem dominavam todo aquele cenário. Entanto, a vinda de Jesus para os judeus, para os discípulos, mudaria toda essa história. Porque eles acreditavam que Jesus chegando mudaria o cenário. Ele dominaria, ele derrubaria a política de Roma. Ele seria o Messias político. Era essa a visão que os judeus tinham. E por que eles tinham essa visão? Porque a cultura em que estavam inseridos era a cultura de hierarquia
de um rei. Era a cultura, era a visão que eles tinham, era a política que eles conheciam. Era dessa maneira que eles visualizavam. Eles acreditavam na monarquia e, por isso, também desejavam um rei para que viesse. Mas nós sabemos que não era e nunca foi essa a visão de Cristo ao vir à Terra. Jesus, quando vem, ele vem para quê? Para servir. E é isso que deixava mais irado o povo judeu daquela situação. Como que um homem, Messias, enviado, que tem toda a autoridade, que poderia mudar todo o cenário para um cenário de domínio, veio para servir. A gente sabe que aquela época não é muito diferente dos dias de hoje. A cultura pela qual nós estamos inseridos também é uma cultura de domínio. Quem tem mais, manda em quem tem menos. Estou mentindo ou não, igreja? Não é essa cultura que eu e você estamos inseridos também? Quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem, mais ela domina. Então, se nós estivéssemos vivendo naquele momento com os discípulos, talvez a nossa visão fosse igualzinho a deles. Nós olharíamos para Jesus pensando, está chegando aquele que vai mudar toda a minha vida, todo o meu cenário. Porque ele vem para mudar a situação. E agora eu não vou mais precisar servir. Eu vou sentar com Jesus e vou mandar. Talvez essa fosse a nossa visão, se nós estivéssemos lá. Talvez a nossa visão é essa, quando a gente senta aqui. Eu estou servindo a Deus, porque eu sei que Ele pode mudar todas as coisas. E Ele vai fazer aquilo que o meu coração está pedindo, aquilo que o meu coração quer. E na verdade não é assim, igreja. Jesus ele é totalmente diferente do que a gente imagina. Jesus, na verdade, ele está querendo que nós venhamos a entender que para que nós estejamos no alto, é preciso estar embaixo. É preciso ser o menor para que eu possa ser o maior. Versículo 26, põe de novo o versículo 26, para que a gente possa entender. 26. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. 27. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Parece que sim. Pois no meio de vocês, eu sou como quem? Eu sou como quem? Serve. E agora eu vou contar uma historinha para vocês. Final do ano, o pastor Gaspar trouxe uma mensagem aqui, e Deus já tinha falado sobre essa mensagem no meu coração. Eu já tinha ela anotado fazia um bom tempo. Estava só esperando o Pedro me chamar. E aí, o pastor Gaspar trouxe uma mensagem parecida com essa. Vocês vão entender por quê. Passou novembro, isso foi no aniversário da igreja. Passou novembro, veio dezembro, eu e a Nath, nós viajamos para Minas Gerais, né? Tirar uns dias de descanso, de férias, né? E fomos para lá, num lugar muito, muito bonito, muito legal. Uma cidadezinha bem pequenininha, mas ela é cercada de cachoeiras, rios, né? É a cidade onde a mãe da Nath mora. Se você já ouviu falar de Felício dos Santos, eu acredito que não, né? Que é bem longe assim. É 12 horas de viagem. Bem longe mesmo. Fomos para lá.
E aí, para minha surpresa, a gente estava indo para descansar. Só que chegando lá, a Nath não parava. Tudo ela queria fazer. Ela estava na casa da mãe dela, aí eu falei, bom, agora você não vai precisar cozinhar, você não vai precisar limpar banheiro, você não vai precisar lavar roupa. Quem disse, gente? Tudo ela fazia, tudo. E eu ficava só observando aquilo. Tinha hora que eu chegava lá e falava, menina, para, pelo amor de Deus, vamos dar uma volta. Aí saía, ia para os rios. E ela não parava, gente, de jeito nenhum. E aí Deus veio ao meu coração e falou assim, sabe aquela mensagem que eu coloquei no seu coração? Vai observando isso. Vai observando toda a situação que eu estou te mostrando. E aí ela fazia. A gente foi para uma igreja da mãe dela, que a mãe dela frequenta lá, passar o Natal lá com eles, no culto de Natal. Ela preparou antes de nós irmos, gente, ela preparou toda a ceia de Natal na casa da mãe dela. Tudo que vocês pensarem aí de uma festa de Natal, ela fez. Só ela, mais ninguém. Aí fomos para a igreja, voltamos, participamos da ceia. Chegou no culto da virada, tinha que levar algum prato no culto da virada lá na igreja. Quem fez o prato para levar? A Nath. Tudo ela fez. E aí, Deus falou, agora, ok, você observou uma pessoa que serve por amor, ela não reclamou em nada de ter que fazer, fez tudo com amor mesmo. Observa uma outra situação. Lá na igreja, onde nós fomos, e não estou falando mal da igreja aqui, tá, gente? Não estou falando mal, estou apontando uma situação. Lá na igreja que nós fomos, é a única igreja dessa denominação na cidade. E é uma igreja que tem bastante membros até. Uma igreja boa, assim, com vários membros. Só que ninguém quer servir naquela igreja. Tem os pastores, tem 2 pessoas que fazem louvor, que ministram louvor, e tem meia dúzia de diáconos naquela igreja. Mas ninguém que queira trabalhar. E aí você pensa assim, nossa, deve ser ruim, né? Não, não é, gente. Não é. Uma igreja pequena, menor que a nossa. Mas com pessoas, mas cheia em números. Não tem ninguém instrumentista assim, ó. Igual a nossa igreja tem. Tem até 2 grupos. Não tem ninguém. As 2 pessoas que querem cantar, elas têm que cantar com playback, porque senão não tem quem as acompanhe. Isso também chamou a minha atenção. E aí eu fiquei pensando, gente, agora eu estou entendendo por que Deus está me trazendo essa mensagem. Agora eu estou entendendo por que Deus está falando ao meu coração. Que para servir, eu preciso servir com alegria. E que eu e você, em hipótese alguma, fomos chamados ao reino de Deus para ficar sentados e parados. Não. Nós fomos chamados a servir. Porque Jesus, com toda a sua autoridade, em toda a sua glória, desceu do céu por amor a mim e por amor a você, entregou a sua vida, morreu numa cruz, se colocando como o menor, como nós acabamos de ler, nos dando a vida dele, para que a gente pudesse fazer o mesmo, para que a gente pudesse servir, para que a gente pudesse amar ao próximo e servir a esse próximo. Foi por isso que Jesus se deu naquela cruz. E nós vamos ver, através dos textos que nós vamos ler, que ele diz que faça como eu estou fazendo. Eu estou sendo exemplo para vocês.
Há quanto tempo, olha, há quanto tempo, e isso foi o pastor Gaspar que falou, lá na ministração dele, no culto de aniversário da igreja, há quanto tempo nós estamos caminhando com Jesus, há quanto tempo nós estamos andando com Jesus, mas nós continuamos parados, esperando ser servido, e não nos colocando à disposição para servir, nos colocando sempre no papel de receber, nunca de doar, nunca de entregar. Ei, você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para servir. Você foi chamado por Jesus a esta igreja, a este mundo, para servir. Nós estamos iniciando um novo ano. Hoje é o segundo domingo do ano de 2026. E olha a palavra que Deus tem para nosso coração. É hora de servir ao Senhor. É hora de servir ao próximo. Não é tempo mais para a gente ficar parado, igreja. O tempo está passando, pessoas estão morrendo, vidas estão sendo ceifadas. E o que a gente está fazendo? Sentado, esperando as pessoas trazerem o nosso alimento. Esperando que as pessoas, alguém vai se levantar. Ah, o pastor, pode ser o pastor, vai lá, pastor, serve. Não. Você tem uma história com Jesus, eu tenho uma história com Jesus. E a nossa história pode mudar a realidade de muitas pessoas. Jesus Cristo nos chama a servir, mas não com obrigação, com alegria. Porque serviço com obrigação, rapidamente, passa a ser uma coisa chata. Mas servir por amor traz a sensação dentro de nós de satisfação. Pergunta para a Nath se foi difícil para ela aqueles dias. Mas pergunta para ela também qual foi a sensação que nós tivemos quando nós pisamos naquela igreja e a gente viu uma igreja bonita, com pessoas lá que nada podiam fazer. Ó, gente, 3, ó. Hoje eu tô no sal, hein, ó. Fazer a festa, já vai virar bandeirinha já, lá em casa. É isso, gente. Nós precisamos parar de achar que tem alguém que faça, então para que eu vou fazer? Não. Levante-se do seu lugar. Se coloque à disposição. Faça. Faça com amor. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu por amor. Ele se entregou por amor. Ele serviu a mim e a você por amor. Mas, Mateus, eu não sei fazer nada. Sabe? Ou se sabe. Procura o pastor da igreja. Vai lá falar para ele, ó, pastor, seguinte, eu sei colocar ar-condicionado na igreja. Posso servir? Posso servir com isso? Amém. Amém. Eu tenho certeza que ele não vai negar esse serviço. Ah, eu sei brincar com as crianças. Eu sei cantar. Eu sei falar. Eu sei pregar. Eu sei lavar cadeira. Eu sei limpar o chão. Sempre tem algo para fazer, gente. Basta a gente procurar. Basta a gente querer. Basta a gente ter um coração disposto a servir. Continuando, vamos lá. Marcos 10, versículo 42. Se você pode. Marcos 10, 42. Diz assim:
Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e o que seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Acabei de falar isso, gente. Jesus serviu e servia com alegria. Mas como Jesus serviu? Talvez você não conheça a história de Jesus. O que eu acho difícil, mas pode ser que você não conheça. Jesus veio à terra, desceu lá do seu trono, ao lado de Deus, se fez homem, como eu e você, nasceu, cresceu, desenvolveu o seu ministério, as suas habilidades, e saiu anunciando que o reino de Deus era próximo. Enquanto ele pregava, pessoas eram curadas, pecados eram perdoados, multidões eram alimentadas. Eu tenho certeza que algum milagre de Jesus você já ouviu. E sabe por que Jesus fazia isso? Não porque ele queria aparecer. Não porque ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem um espetáculo de homem. Mas porque ele amava a vida das pessoas que ali estavam. Pessoas passando por lutas, pessoas passando por dores, pessoas chorando. E Jesus, com toda a sua graça, misericórdia e amor, fazia os milagres. Operava maravilhas. Por amor ao outro, por amor a quem está próximo. Histórias eram mudadas através da vida de Jesus. Por onde ele passava, histórias eram mudadas. E talvez eu e você hoje não faça nenhum milagre. Não consiga fazer nenhum milagre. Mas eu tenho certeza que se a gente se importar com o próximo, histórias serão mudadas através da nossa vida. Nós iremos tocar os corações com a mensagem de Cristo, nós iremos tocar os corações sendo o exemplo de Cristo, e muitas pessoas terão as suas vidas transformadas. Só que para isso, a gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Começar a enxergar que, sim, eu preciso me importar com a minha salvação e para isso eu preciso andar em santidade, sim. Mas eu também preciso olhar o meu vizinho e perguntar para ele, o que você está precisando? Quer que eu ore por você? Quer que eu ore pela sua vida? Isso muda a história, gente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o pastor Gaspar falou aqui sobre o Bernardo, quem estava aqui no culto de aniversário da igreja? O pastor Gaspar pregou aqui. Que ele falou sobre o Bernardo. Na nossa igreja não tem nenhum Bernardo, mas ele deu esse exemplo. O Bernardo chega na igreja. Em 2, 3 semanas, o Bernardo já está disposto a fazer tantas coisas. Tantas coisas. Tocar, cantar, ministrar a palavra, orar, fazer parte de tudo que ele pode. O Bernardo já está aí, fazendo um monte de coisa. Enquanto outras pessoas estão na igreja 10, 12 anos, e não conseguiram sair do seu lugar. E não fizeram nada ainda pelo reino.
nada ainda por essa igreja, nada ainda pela vida de outro. Não faz. Mas uma coisa ela faz. Quem é esse Bernardo que chegou na igreja ontem? Está se achando já. Pensa que é o dono do mundo já. Certeza, amiguinho do pastor. Para estar fazendo alguma coisa é amiguinho do pastor. Entenderam, gente? Nós iniciamos um trabalho com os juniores já faz um tempo já aqui na igreja. E esse ano nós fizemos um trabalho diferente com os juniores, que foram os cultos na quinta-feira. Uma quinta-feira no mês tinha culto com os juniores aqui na igreja. E nós começamos um trabalho com eles, uma brincadeira, uma gincana. E para que eles ganhassem pontuações, eles precisavam convidar outros juniores para participar. E a Bruna não está aqui, mas a Bruna, ela convidou 3 amigos dela para estar aqui na igreja. Desses 3 amigos, 2 se batizaram. Um é o Kaique e hoje foi o irmão dele, o Vitor. Ela foi lá, ela convidou, eles vieram, ela convidou de novo, eles vieram, e eles começaram a vir de quinta-feira, daqui a pouco eles estavam vindo de domingo, e aí trouxeram a família junto. O Kaique, o Vitor, já estão trabalhando na igreja, eles iniciaram o ano passado. Quando o pastor falou Bernardo, eu falei, Kaique, não é Bernardo, é Kaique. E a gente fica muito feliz com isso, gente, muito feliz. Eu fico emocionado de ver o trabalho rendendo frutos. Mas isso é porque a gente ama o que a gente faz. A gente ama. E a gente não se importa com o que vão falar. Eu não estou nem aí. Desde que essas crianças sejam salvas. Isso é servir por amor, isso é se importar, gente. Está na hora da gente levantar do nosso lugar. Parar de ficar sentado e achar que eu só vim para ser servido. Eu falei isso para o pastor quando eu cheguei aqui. Acho que a igreja tinha uns 2 anos ainda, né? Bem no comecinho da igreja que eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, meu pai que me trouxe aqui. Olha que loucura, né? Meu pai é pastor, mas ele me trouxe em outra igreja. Me trouxe aqui, e aí, num culto de oração, a gente estava aqui, ele virou para o pastor e falou assim, pastor, eu coloco o meu filho na sua mão, o senhor vai cuidar dele. E nem eu sabia que eu ia ficar aqui, mas o meu pai já tinha visualizado isso. E aí, quando eu decidi ficar, eu falei, pastor, eu quero ficar, mas eu não quero fazer nada. Quero ficar sentado. Servi 11 anos numa outra igreja e saí de lá frustrado, então eu quero ficar sentado. Ah, gente, quem disse? Com 2 meses ou menos eu já estava servindo. Quando eu voltei para cá também, porque eu tive um período de saída, né? Quando eu voltei para cá, eu falei pro pastor Jô, falei, eu não quero fazer nada lá, tá? A gente vai devagarzinho, deixando as coisas acontecer. Uma semana depois, esse ser estava lá na minha casa, fazendo audição com a Nath. Eu falei, você está de zoeira, né? É assim, gente. Tem que ser. Nós não nascemos para ficar parados, sendo servidos. Deus nos chamou para servir. Amém, igreja? João 13. Mais um texto, para a gente começar, para a gente caminhar para o final. João 13. Versículo 14 ao 17. João 13, 14 ao 17. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu,
sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhes dei o... Quem deu o exemplo? Jesus. Para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus é o exemplo. Sendo o maior, se tornou o menor, se fez homem e nos serviu aos discípulos. Ele deu exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos, para que ficasse registrado, para que ficasse marcado que ele também serviu. O que nós estamos esperando, igreja? O que nós estamos esperando? Você não precisa ser o pregador, você não precisa ser aquele que vai aparecer, que vai estar em evidência. Existem muitos ministérios dentro da nossa igreja que são bastidores. Estão lá por trás. Ninguém vê, ninguém sabe, mas está acontecendo. Quando você chega na igreja, você precisa varrer o chão da igreja? Não. Tem alguém nos bastidores fazendo isso. Quando você chega, você precisa sair ligando os ventiladores, abrindo os vidros, colocando as cadeiras no lugar? Não. Já tem alguém fazendo isso. Isso é nos bastidores. Talvez eu e você nem saiba quem é que limpa a igreja. Mas essa pessoa faz por amor. Agora a gente não precisa mais, mas toda vez que a gente chegava aqui, até os galões de água já estavam trocados. São as pessoas que não estão em evidência, mas estão servindo. Lá com as crianças, a mesma coisa. O pessoal está lá, servindo. E talvez você nem saiba quem é que está lá, dando aula para o seu filho hoje. Está nos bastidores. Mas faz por amor. A gente precisa entender que nós fomos chamados para servir. Para encerrar, eu quero ler um último texto com vocês. Salmo, versículo 100. Quando Pedro leu esse texto na abertura, eu falei, vai pregar no meu lugar, certeza. Salmo 100. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, para que a gente possa encerrar. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Volta no 2, por favor. Sirvam ao Senhor com alegria. Quando eu sirvo o meu próximo, eu também estou servindo ao Senhor. Quando eu faço algo por alguém que está à minha direita ou à minha esquerda, eu também estou servindo ao Senhor. Quando você olha para essa pessoa do seu lado aí e ora por ela, você também serve ao Senhor. E é por isso que a gente diz, faça com alegria, sirva com alegria. Jesus está olhando todas as coisas. Jesus está vendo. E Jesus está esperando isso de mim e de você. Um povo em constante movimento. Chega de ficar parado, igreja. Chega de ficar parado. Se você ficou parado até hoje, a partir de hoje, vai mudar. A partir de hoje, você vai servir esse povo lindo, que é o povo de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para viver estagnados, para viver paralisados. Não,
Nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós somos chamados para servir ao nosso próximo. Porque quando a gente serve ao Senhor, quando a gente serve ao nosso próximo, nós estamos manifestando 2 mandamentos do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. O mundo vive falando de amor próprio. E não está errado você se amar. Está errado você achar que só você precisa ser amado. Então eu me amo, então eu vou fazer por mim. Só por mim. Não. Está errado. Você pode se amar sim, você deve se amar. Mas você precisa também se amar e se preocupar com essa pessoa que está do seu lado. Você precisa se amar, se preocupar com essa igreja, com essa cidade. Nós não fomos inseridos aqui por acaso. É mera coincidência eu vim parar em Santa Gertrudes. Não. Por mera coincidência eu parei na Igreja Novo Tempo. Não, não é isso. Se você está aqui foi porque Deus te colocou aqui. E se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer que você sirva aqui, nessa cidade, nessa igreja, com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, no seu emprego. Não existe coincidência para Deus, existe propósito. E se você está lá, o seu propósito, o seu papel é servir. Chega de ficar parado, gente. Como eu falei, foi uma preocupação muito grande que nós tivemos com aquele lugar. Só que nós não somos de lá. E o que nós podemos fazer por eles é orar, para que Deus levante pessoas para trabalhar naquela igreja. Pessoas dispostas a fazer algo por aquela igreja. Então, o que nós fazemos por eles é orar. Mas aqui não. Aqui nós estamos dispostos a trabalhar. E nós queremos e desejamos que você, que está aí no seu lugar, ouvindo essa mensagem hoje, também tenha essa disposição no seu coração de servir e servir com alegria. Amém, igreja? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Quero fazer uma oração rapidinho, pastor. Se coloque de pé. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Dá a mão para ela. Ninguém fique sozinho. Não fica sozinho. Nós vamos exercer um papel de serviço hoje. Vou te ensinar. Uma coisinha só. E aí depois o restante você pede a Deus. Eu vou te ensinar uma coisinha. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, precisamos nos importar com as pessoas ao nosso lado. Então, nesse momento, você vai virar para essa pessoa que está do seu lado. Se você não sabe o nome dela, você vai perguntar. Agora, se você já sabe, não precisa. Você, nesse momento, não vai orar por você. Não vai orar pela sua casa. Não vai orar pelos seus sonhos. Você vai interceder por essa pessoa que está do seu lado. E se você sentir no seu coração de perguntar para ela qual é o motivo da oração dela, faça isso. Se você sentir no seu coração. Se você não sentir, não tem problema. Mas se você sente, faça isso nesse momento. Pergunte para ela qual é o seu motivo de oração hoje. E aí ore por essa pessoa. Apresente a vida dela para Jesus. Pode começar a igreja. Enquanto o pessoal vai estar cantando. Orem. Orem por essa pessoa. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Eu te peço, Jesus, pela vida dessa igreja. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha sobre o coração, sobre a vida
Que o Senhor manifeste-se, Jesus, nesse momento, em cada uma dessas pessoas, Pai. Na necessidade dela, mas também no desejo de servir, Jesus. No desejo de se colocar à disposição do Senhor para manifestar o reino de Deus neste lugar, Jesus. Espírito Santo de Deus, invade os corações, Pai, invade as vidas, Jesus. Nós não queremos ser um povo que vai ficar parado, nós não queremos ser um povo que vai ficar estagnado, mas nós queremos ser um povo que vai servir ao Senhor e vai servir com alegria, vai servir a essa igreja, vai servir a esse povo,